Em 2017, a NetherRealm lançou Injustice 2, a continuação direta do maior jogo de luta da DC. O jogo trazia uma narrativa ousada, gráficos impressionantes para a época e até um sistema de equipamentos que prometia mudar a experiência. Mas agora que estamos em 2025, será que ele ainda se sustenta? Será que vale o seu tempo ou o seu dinheiro? Hoje eu vou te mostrar porque Injustice 2 é sim um jogo bom, mas nada além disso. E talvez essa seja sua maior limitação. História decente, jogabilidade decente, gráficos decentes. Mas será que ser apenas decente é suficiente para ser recomendado em 2025? Eu sou o Espantalho e seja bem-vindo ao Asilo Arkham. A primeira coisa que chama atenção em Injustice 2 é a sua narrativa. Afinal, o primeiro jogo já tinha estabelecido uma das versões mais pesadas e polêmicas do Superman. Um tirano fascista que nasceu depois da morte de Lois Lane e a destruição de Metrópolis. A expectativa era enorme para ver como a história continuaria. E de fato, Injustice 2 entrega uma trama decente. Batman tenta reconstruir o mundo depois do regime do Superman, ao mesmo tempo que uma nova ameaça surge, Brainiac. O vilão dá um peso à história, trazendo aquela sensação de perigo global que só um inimigo cósmico poderia trazer. Além disso, temos a divisão moral entre os heróis, a luta pelo poder e as escolhas que o jogador pode tomar no final, decidindo se apoia Batman ou Superman. Mas, apesar de tudo isso, a narrativa não chega a ser memorável como a do primeiro jogo. Falta aquele impacto emocional, aquele soco no estômago que foi ver o Superman se corromper em Injustice 1. Aqui, a história funciona, e até bem construída, mas é mais previsível. É o clássico exemplo do bom, mas não excelente. Ou seja, se você curte quadrinhos da DC e gosta de ver versões alternativas dos personagens, a lore de Injustice 2 ainda vale a pena em 2025. Mas se você procura uma experiência marcante ou inovadora, talvez fique aquela sensação de que é apenas ok. E sinceramente, a história desse jogo, como praticamente a larga maioria dos seus pontos, é bem mid. Tipo, se você for comparar a história de Injustice 2 com a história de MK11, por exemplo, eu acho que a história de MK11 é bem superior. E até mesmo comparando com Mortal Kombat 10, por exemplo, eu acredito que a lore do Mortal Kombat 10 ainda seja superior também. E eu acho essa comparação bem válida a fazer, porque ambos os jogos são feitos pela NetherRealm, então eu acho que se esperaria pelo menos um pouco mais de atenção e cuidado na hora de fazer a lore de um jogo tão grande e importante quanto Injustice. Porém, com certeza eu não diria que é uma lore ruim. Ela só é mid para um jogo tão grande quanto Injustice deveria ser. Agora vamos falar de um ponto essencial em qualquer jogo de luta: a jogabilidade. E aqui, Injustice 2 mantém uma base sólida que a NetherRealm já tinha estabelecido em Injustice 1 e nos Mortal Kombat da mesma geração. É um jogo acessível, qualquer pessoa que nunca pegou um jogo de luta consegue aprender os comandos básicos rapidamente. Ao mesmo tempo, ele tem camadas de complexidade que recompensam quem dedica tempo a treinar combos e setups. Um destaque positivo é o sistema de transições de cenário, que deixam as lutas mais cinematográficas, com personagens sendo arremessados de um canto ao outro do mapa em sequências quase de cutscene. Isso dá uma identidade própria ao jogo e o diferencia de outros do gênero. Outro ponto é a introdução dos sistemas de equipamentos. Além de mudar a estética dos heróis, também altera atributos, criando uma sensação de progressão. Mas aqui também mora outro problema. O sistema de loot não agradou todo mundo. Ele quebra o equilíbrio em algumas partidas online e pode dar uma sensação de grind excessivo para conseguir os melhores equipamentos. É uma adição interessante no papel, mas que na prática divide opiniões. Comparando diretamente com Mortal Kombat 11, lançado na mesma geração, dá pra ver onde Injustice perde pontos. MK11 é mais polido, tem um sistema de combates mais refinado e combos mais fluidos.
Injustice 2 ainda é divertido e competente, mas fica claro que ele não é o auge que a NetherRealm poderia entregar. No fim das contas, a jogabilidade de Injustice 2 é boa o suficiente para garantir a diversão, especialmente para quem curte a DC, mas assim como a história, ela não chega a ser revolucionária ou marcante, apenas sólida. Se tem um ponto que Injustice 2 realmente impressionou na época do lançamento, esse ponto foi o visual. Os gráficos deram um salto bizarro em relação ao primeiro jogo. E os detalhes nos cenários e personagens mostram bem a evolução da NetherRealm. Cada herói e vilão é facilmente reconhecível, e os golpes especiais, com todas aquelas animações cinematográficas, ainda chamam muita atenção. O sistema de customização de equipamentos também é um acerto nesse aspecto. Ele permite criar versões visuais diferentes dos personagens, o que dá ao jogador uma sensação de personalização única. O problema é que esteticamente algumas combinações ficam estranhas, e às vezes o design perde a identidade original do herói em meio a tanto loot. Ainda assim, existe uma crítica que muita gente compartilha: os modelos faciais. Em alguns personagens, como Superman e a Mulher Maravilha, a modelagem facial não é das melhores, e acaba tirando um pouco da imersão. Quando a gente compara com Mortal Kombat 11, que saiu um pouco depois, dá pra perceber que a NetherRealm evoluiu muito nesse quesito. MK11 é bem mais refinado e realista. No geral, os gráficos de Injustice 2 são bonitos e competentes, mas assim como o resto do jogo, eles ficam naquela linha do bom, mas não marcante. É impressionante à primeira vista, mas não é o tipo de visual que envelhece como algo revolucionário. O multiplayer de Injustice 2 foi pensado para dar longevidade ao jogo. Na época do lançamento, a NetherRealm investiu bastante em modos online, ranqueados, casuais e até na integração com o sistema de equipamentos. A ideia era manter o jogo voltado para desbloquear itens e testar novas builds, o que funcionou bem nos primeiros anos. Mas, olhando em 2025, a realidade é que o online já não é tão movimentado assim. Ainda dá para encontrar partidas, mas longe daquela comunidade ativa que existia no auge. Além disso, o balanceamento sempre foi um ponto crítico. Alguns personagens ficaram bem mais fortes que outros, o que afetava a competitividade e desanimava qualquer um que queria levar o jogo mais a sério. Outro problema é, diferente de Mortal Kombat 11, Injustice 2 não recebeu um suporte tão duradouro em DLCs e atualizações. O ciclo de vida foi bem mais curto, e isso naturalmente reduziu a longevidade da cena competitiva. Resumindo, o multiplayer é divertido, funciona, mas em 2025 a longevidade não é das melhores. Se a ideia é jogar de forma casual com os amigos, ainda vale muito a pena. Mas se você procura uma comunidade ativa e competição acirrada, o jogo não entrega tanto quanto costumava entregar lá em 2017. Agora, não dá pra falar de Injustice 2 2025 sem compará-lo com Mortal Kombat 11, já que ambos vieram da mesma geração e foram feitos pela NetherRealm. E a verdade é que, em quase todos os aspectos, MK11 acaba sendo um jogo mais completo. Primeiro, em narrativa, apesar de Injustice 2 ter uma história legal, a campanha de MK11 é mais cinematográfica, ousada e melhor produzida, com um ritmo muito mais envolvente. Na jogabilidade, MK11 também leva vantagem. Os sistemas de variação de personagens, a cadência das lutas e recursos como Fatal Blows e Crushing Blows tornam o combate mais estratégico e refinado, enquanto Injustice 2 às vezes parece preso em mecânicas mais engessadas e dependentes de zoning. Em gráficos, a evolução também é clara. MK11 apresenta modelos de personagens muito mais realistas e polidos, com um nível de detalhes que Injustice 2, olhando em 2025, já não acompanha. E por último, em suporte pós-lançamento, MK11 recebeu expansões massivas como Aftermath e uma quantidade de DLCs que manteve a comunidade viva por muito tempo, algo que Injustice 2 não conseguiu. Ou seja, Injustice 2 é bom, mas MK11 acaba sendo superior em quase todos os pontos, mostrando como a própria NetherRealm evoluiu entre um jogo e outro. Então, vale a pena jogar Injustice 2 2025? A resposta é: depende do que você procura. Se você é um fã da DC,
gosta de histórias alternativas com seus heróis favoritos e curte o sistema de luta acessível, Injustice 2 ainda entrega uma experiência divertida, com boa lore e bastante conteúdo. Mas se o que você quer é um jogo de luta realmente refinado, competitivo e com longevidade, Mortal Kombat 11 acaba sendo a escolha superior, mesmo anos depois. No fim das contas, Injustice 2 é um jogo decente. Ele não é ruim, mas também não é revolucionário. É aquele título que vale a pena revisitar se você gosta do universo DC, ou se encontrar ele em promoção. Mas dificilmente vai prender sua atenção por muito tempo em 2025. É um jogo que entrega o que propõe. Um jogo de luta bom e divertido. Porém que com certeza não está em pé de igualdade com seu antecessor. Tanto pelos trailers, quanto pela revolução que Injustice trouxe para DC e para a cultura pop no geral. Todos nós como fãs estávamos esperando algo igualmente grandioso e memorável, quando o que nós recebemos foi algo simplesmente decente. Com certeza é um jogo bom, mas destruiu as expectativas de muitos fãs. Mas no geral, ao menos eu me diverti bastante jogando a campanha do jogo, e sinceramente recomendo a experiência para qualquer fã da DC. Eu espero de verdade que tenha gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.